ler essa noite 1 Pedro, capítulo de número 2, que está pertinho do livro de Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Feche os olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta palavra que nós lemos esta noite. Senhor, que nesses minutos que ouviremos a Tua voz, o Senhor fale conosco poderosamente. Não permita, Senhor, que nenhum barulho do lado de fora da igreja, algum pensamento, nada, Senhor, venha tirar o foco da Tua palavra. Fale para a Tua igreja, fale por cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo de número 9, aqui o apóstolo Pedro, ele está falando de qualidades que nós temos diante de Deus. Ele vai apresentar aqui várias qualidades da igreja, de você, da minha vida e da sua. Quais são essas qualidades? Nós que somos servos de Deus. Mas vós sois a geração eleita. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro está dizendo que nós fomos eleitos por Deus. O que quer dizer a palavra eleitos por Deus? Escolhidos por Deus. Aleluia. Nós fomos escolhidos por Deus. Paulinho, lembra nós falou Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16. O apóstolo Pedro diz que nós somos geração eleita. O que quer dizer geração eleita? Quer dizer que dessa geração que nós estamos agora, Deus escolheu algumas pessoas e nós fazemos parte dessa escolha. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades esse fruto. Glória a Deus. Vosso fruto permanece vós, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai conceda. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus nos escolheu não de forma religiosa. Deus não escolheu a gente para uma religião. Antes de você vir para Jesus, talvez você já estava numa religião. Deus não ia tirar você de uma religião e colocar você em outra religião. Não é o objetivo de Deus mudar pessoas de religião. O objetivo de Deus é salvar as pessoas das religiões. As religiões não salvam, as religiões não mudam, as religiões não transformam. O que transforma a pessoa é o poder verdadeiro de Deus. Do verdadeiro Deus, não dos falsos deuses, do verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus, Ele te ama tanto, que a Bíblia diz no versículo que o Paulinho leu em João 15,16, que Jesus falou: eu vos escolhi. No meio de 7 milhões de pessoas no mundo, Deus apontou o dedo e falou: é você que eu quero, é você que eu escolho, é você que eu determino ser abençoado. Deus nos escolheu. O texto que ele leu diz assim: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Esse fruto são o quê? Bênçãos. Meu irmão, você está aqui no culto esta noite para receber bênção, e você está recebendo, já está recebendo em nome do Senhor Jesus, porque Jesus te escolheu para ser uma pessoa tremendamente abençoada. Em segundo lugar, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o sacerdócio real. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha a função de ser o intercessor das pessoas. Era aquele que
diante de Deus intercedia por outras pessoas. Irmãos, Deus nos escolheu para que nós venhamos ser pessoas que vamos orar por outras pessoas. Você é muito abençoado quando você fala com Deus em oração, mas muito mais abençoado você é também quando você ora por outras pessoas, quando você busca a Deus por outras pessoas, quando você intercede por outras pessoas. Vou pedir para o Diabo no livro dele para nós, no livro de Jó, está pertinho do Salmo, no último capítulo, capítulo 42, versículo 1. Jó, capítulo 42, versículo de número 1. Deus nos escolheu para que nós fôssemos sacerdote. A função do sacerdote, irmãos, era interceder, era falar, era apresentar a Deus em oração. Se as pessoas tinham alguma necessidade, algum problema, alguma coisa, o que o sacerdote fazia? Apresentava aqueles problemas, apresentava aquelas vidas a Deus, e Deus ouvia a oração dos sacerdotes. Leia para nós, Senhor de Deus. Amém. Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei em que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Deus faz, irmãos, não pode ser impedido. Se Deus tem uma bênção para fazer na vida de alguém, esta bênção não pode ser impedida. Ela só é impedida se nós não buscarmos a Ele. Deus quer abençoar todo mundo, Deus quer dar vitória a todo mundo, mas se nós não buscarmos, como é que Ele pode nos abençoar? O sacerdote, a pessoa que ora, é a pessoa que busca a bênção diante de Deus. Se Deus não tem abençoado sua vida em área nenhuma, e Deus não tem feito nada, é porque falta oração, falta busca, falta ir até Deus. O texto fala de Jó, que ele fala a respeito de Deus. Pense que tudo pode, Deus pode qualquer coisa, Deus pode curar qualquer doença, Ele pode dar o emprego dos sonhos, Ele pode dar condição para construir a casa, reformar a casa, comprar o carro, mudar de carro, mudar de vida, mudar qualquer coisa. Tudo Deus tem poder para fazer. Deus não é limitado, limitado é o homem. Deus, Ele é infinitamente ilimitado. Tudo Ele pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Mas tem uma coisa: Deus não pode ser impedido, mas se o homem não buscar a Deus, Deus não pode abençoá-lo. É uma condição. Para Deus abençoar, a pessoa tem que buscá-lo. Não adianta a pessoa só falar assim, ó, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, e a pessoa nunca ir para a igreja. Eu conheço muita gente que não vai para a igreja, que não lê a Bíblia, que não busca a Deus, e diz que Deus está com ela. É difícil acreditar nisso. Biblicamente falando, é impossível isso, porque Deus só pode abençoar aquele que está junto dele, aquele que está unido com ele, aquele que está no mesmo propósito. Se Jesus te escolheu, Ele quer você sim na igreja, Ele quer você sim lendo a palavra, Ele quer você sim orando, Ele quer ver você sim dando o seu melhor para Ele quer ver sim o seu melhor pelo Evangelho de Deus. Irmãos, o sacerdote era escolhido porque era uma pessoa de responsabilidade com as coisas de Deus. Não era qualquer um no Antigo Testamento que era sacerdote. O sacerdote ele era escolhido porque ele demonstrava ser uma pessoa de Deus. Irmãos, seja cada vez mais uma bênção nas mãos de Deus. Aproveite o momento que você está na igreja, que você está no culto, que na sua casa você pode orar, que nós moramos num país abençoado, que é essa nação brasileira, e nós temos liberdade para orar. Eu fico triste, meus irmãos, quando eu vejo noticiários que a gente tem país que não pode ter igreja. Uma igreja dessa em alguns países seria extremamente proibido. Eu estar com a Bíblia seria proibido, eu pregar a palavra seria proibido, mas estamos em um país livre, glória a Deus pela nossa liberdade, e que Deus abençoe os outros países que não têm liberdade, em nome de Jesus, para que um dia chegue a liberdade também naquelas nações. Se nós temos essa liberdade, vamos aproveitar, vamos usar a nossa voz,
oração. Irmão, não saia da oração até que Deus te responda. Se você colocou um propósito em oração e ainda não chegou a esta bênção, ore mais, clame mais, busque mais, interceda mais, e só saia da oração, só saia da campanha, só saia do propósito no dia que Deus te abençoar. Enquanto Deus não te abençoar, não pare de orar. Ore em todo o tempo. Glória a Deus. Voltando ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mais uma vez. Em primeiro lugar, nós somos a geração eleita, Deus escolheu. O sacerdócio real, Deus nos escolheu para sermos pessoas que oram. A nação santa, o povo adquirido. Nação santa, terceiro lugar. A palavra santa, a palavra santo. A palavra santo quer dizer a pessoa que é separada. Separada do que? Separada do mundo de pecado. Separada das coisas erradas. Separada das más amizades. Separada de tudo aquilo que vai atrapalhar a sua fé. Se suas amizades estão atrapalhando a sua vida com Deus na igreja, vai ser duro que eu vou falar, mas se afaste dessas pessoas. Se você tem amigos e amigas e essas pessoas estão atrapalhando a sua comunhão com Deus, se afaste dessas pessoas. Porque, irmãos, temos que ser fiéis a Deus, e a nossa fidelidade não pode ser vencida por amizades humanas. Eu tenho muitos amigos que não são evangélicos, muitos que são de diversas religiões. Eu respeito a todos, todos me respeitam, nunca neguei a minha fé para eles, todos eles sabem que eu sou crente, que eu prego a palavra, que eu amo a Bíblia, que eu faço as minhas lives, que eu falo de Jesus, que eu sou crente. Se quiser me chamar de fanático, que me chame, mas sabe que eu sou da igreja. E eu, quando vou me encontrar com eles, sair com eles, estar junto deles, estou no momento em que eu não estou na igreja, porque eu não posso trocar a minha comunhão com Deus por coisas dessa terra. A sua comunhão com Deus vale mais do que qualquer coisa. Então quer dizer que eu não posso viajar, não posso passear? Claro que você pode, e faça isso mesmo. Pega o final de semana, passeia, vai com a sua família, vai no shopping, vai passear. Ah, mas eu não sem dinheiro para sair. Irmãos, eu vou usar o exemplo deste bairro que nós estamos agora. Se você for, por exemplo, lá na pracinha do Jardim Mina, você não precisa nem ter dinheiro nenhum. Pega lá sua esposa, sua família, fica lá sentado, conversando, compra um churrasquinho, um lanche, come lá na praça. Eu já fiz isso tantas vezes. No tempo que nós congregávamos na igreja aqui do Jardim São Bernardo, não sei se o pastor Roger era de lá. Quantas vezes nós terminamos o culto, não tínhamos dinheiro para sair, nós pegávamos os jovens, descíamos do São Bernardo até a pracinha do Mina, a gente comprava uma pizza numa pizzaria que tinha lá perto, sentava lá com as caixas de pizza, com refrigerante, a gente comia lá na praça mesmo, ficava dando risada, conversando. Isso era bom demais. Para você sair e ser feliz, a questão não era o dinheiro, a questão era a disposição. E você tem que tirar um tempo para sua família, tem que tirar um tempo para sair, para ser feliz, para passear. Você não pode ser uma pessoa com a mente fechada, com a mente religiosa. Não, seja feliz, sai para passear, vai lá no Ibirapuera, pedalar um pouco, vai passear, vai andar na chuva, vai ficar vendo a lua, vai no shopping, vai lá onde for, mas saia, se divirta. Só que entenda que a sua diversão, o seu divertimento nunca pode ser contra a igreja. No momento que você tem que estar na igreja, agora é segunda-feira à noite, amanhã é sábado, amanhã nós vamos estar lá na igreja com o pastor Coutinho na campanha. Mas durante o dia, durante a tarde, se você puder, saia, passeie. Domingo, estamos na igreja de novo. Domingo estamos na igreja de manhã, a música é de manhã, a música é à noite. Se quiser sair à tarde, saia. O que você tem que fazer é que você tem que entender algo, meu irmão. A tua comunhão com Deus, ela não pode interferir no meio da sua família e no meio dos seus amigos. Eu volto a repetir, se você tem amizades que estão afastando você de Deus, afaste dessas pessoas. Mas se são pessoas que não vão interferir em nada na sua fé, tudo bem. Eu tenho amigo, como eu repito aqui falando, que não é da igreja, nunca me atrapalhou em nada, nunca prejudicou a minha fé em nada, e sempre quando eu posso, eu estou evangelizando eles. Mas quando é a hora do culto, a hora da igreja, é o momento mais especial da minha vida. Não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou aqui fazendo a obra, não. É porque eu tenho amor em estar na igreja do Senhor. Eu tenho amor em servir a Deus, eu sei que você tem também, amém? Então que Deus possa te abençoar pelo amor que você tem pela obra. Povo adquirido. O texto fala,
que ele fala na nação santa, povo adquirido. Deus nos adquiriu através do quê? Do seu sangue. Aleluia. O sangue de Jesus nos adquiriu. O sangue de Jesus nos deu direito à vida eterna. E a vida eterna é a coisa mais maravilhosa que existe. A vida eterna, meu irmão, é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Ter dinheiro é ruim? Claro que não é, meu irmão. Claro que não é. Ter dinheiro é uma bênção. Não pense que o dinheiro não presta. O dinheiro é uma bênção. Ter dinheiro é uma bênção. Só que, irmão, ter a salvação vale mais do que dinheiro, vale mais do que casa, vale mais do que família, vale mais do que o próprio eu. Ter a salvação é a certeza de que um dia estaremos face a face com Jesus por toda a eternidade. Os anos vão passar, a vida vai passar, vai chegar nos 70, 80, 90, 100 anos, se muito, 101, 102, 105, 110, e por aí a vida difícil falar que a pessoa passa. Então a vida termina na morte, mas para quem está salvo, é na morte que ela vai começar, é na morte que a vida verdadeira vai se iniciar, porque Jesus com o seu sangue abriu para nós o caminho que nos destina para ir aos céus, aleluia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que anuncieis. O que é anunciar? O que está falando aqui? Anuncieis as virtudes. Que virtudes seriam essas? Quando ele fala anunciar a virtude, é falar o que Deus fez na sua vida para outras pessoas. É você evangelizar as pessoas e dizer o que Deus fez na sua vida. É você convidar alguma pessoa para a igreja e falar: vamos para a igreja, porque um dia eu era assim, eu era viciado nisso, viciado naquilo. Olha, eu bebia, eu fumava, eu usava drogas, eu era assim, eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito tensa. Mas quando eu fui para Jesus, eu fui para a igreja, eu conheci o evangelho da palavra de Deus, e aquela palavra me mudou, e eu estou liberto para a glória do meu Deus. Você talvez não tenha facilidade de falar versículos da Bíblia como eu tenho, como alguns irmãos têm, mas o seu testemunho de vida pode ser um grande objeto para evangelizar pessoas. A vida é para aquilo que Deus fez em você, a forma como Deus te salvou, da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, é uma grande arma de evangelização. Você pode não saber um versículo da Bíblia, você pode não conhecer nada da Bíblia, mas você conhece o Deus da Bíblia, e isso já é suficiente para evangelizar. Então você pode conversar com seus amigos, pode convidar pessoas para a igreja e fale o que Jesus fez na sua vida, fale a obra que Deus fez na sua vida, use a sua vida para ganhar outras vidas para Deus. E finalizo novamente lendo o versículo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso é o que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé para nós orarmos. E você que assistiu, procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Jesus está voltando. Deus te abençoe.